Nós vamos começar a falar agora de bens, né? Até esse momento nós falamos das pessoas que compõem as relações jurídicas, focado no direito civil que traz essas regras gerais. Nesse sentido, falamos das pessoas naturais, as pessoas físicas e das pessoas jurídicas. Nós agora vamos falar do objeto da relação jurídica. E o objeto da relação jurídica são os bens, né? Nesse sentido, né, normalmente esses objetos vão abranger direitos reais e ações humanas, que são chamadas de prestações. Num sentido mais geral, né, esses objetos podem ser coisas, podem ser ações humanas, como, por exemplo, quando alguém se compromete a pagar alguém, aí nós temos uma prestação, que é uma obrigação de pagar coisa certa. Quando alguém se compromete a fazer serviços de pedreiro, aí nós temos uma prestação também, que é uma obrigação de fazer, né? Entre outras coisas. Assim também como é objeto do direito, alguns atributos da personalidade, como o meu direito de imagem, por exemplo. E outros direitos específicos, né, podem ser objetos de uma relação jurídica, como o usufruto de crédito, o poder familiar, a tutela, entre outras coisas. Mas, embora o Código Civil de 16 não distinguia, né, o que é coisa e o que é bem, no Código atual, coisa é um gênero e bem é uma espécie. Só colocar isso aqui no silencioso, ok. Coisa é um gênero e bem uma espécie. Bem, na verdade, né, seria tudo aquilo que pode ser suscetível de apropriação e contém valor econômico. Né? Então, para o direito só interessa o que é suscetível de aproveitamento. Coisas que existem em abundância no universo, teoricamente, como ar atmosférico, água de oceanos, eles não são bens em sentidos jurídicos, eles são coisas. Né? Óbvio, né, já adiantando alguma pergunta aí, se eu der uma finalidade econômica para um bem desse, para o ar, para o mar, né? Por exemplo, eu posso vender o ar numa empresa para encher cilindro para mergulho. Nesse caso, eu estou me apropriando disso aí, dando um valor econômico. Então, de coisa, nesse caso específico, passa a ser considerado bem. Né? Lembrar também que essas coisas insuscetíveis de apropriação, elas são chamadas de coisas comuns. Nós temos também, no direito civil, coisas que são chamadas de res nullius. Alguém sabe o que é res nullius? Ok. Quem está presente aí, diga sim. Muito bem, então, galera boa. Só para ter certeza que eu não estava aqui, estava sendo ouvido. Bom, está ótimo. Então, dando prosseguimento, se tiver alguma dúvida, se estiver rápido, se quiserem fazer algum comentário, fica à vontade aí, viu, pessoal? Como está gravando, eu estou dando só um ritmo para não ficar ruim de vocês assistirem depois gravado, né? Mas vamos lá. Então, voltando ao que eu estava falando, né? Res nullius, a tradução é coisa sem dono. Então, aquilo que é um bem que possa ter valor, né, como um bem jurídico, tem valor econômico e que não tem dono, ele chama res nullius. Nós temos aí peixes, a caça na floresta, entre outras coisas, né? E caça e quando você caça e se apropria, né, aí ele passa a ser coisa com o dono, e aí passa a ter uma outra regulamentação, certo? E nós temos também a chamada res
derelicta. Deixa eu escrever aqui para vocês. Vocês sabem o que significa isso? Já ouviram essa palavra? Né? Isso, a tradução é coisa abandonada, né? E se a coisa é abandonada, ela já teve dono e deixou de ter, né? E coisa que não tem mais dono, né? O que que pode acontecer? Quem quiser pode se apropriar dela. Aí você vai falar, mas que coisa muito específica, né? Para que, que eu quero saber disso? Às vezes dá problema, né? O sujeito vem reclamar no judiciário que alguém se apropriou de uma coisa dele, de um bem desse cidadão, e o outro alega, não, não me apropriei, não, esse bem foi abandonado. Por isso é que eu, na verdade, me apropriei. Lembrando que bem abandonado só vale para coisa móvel, certo? Não vale para coisa imóvel. Essa questão da uso capião a gente vai ver depois, Cleverson. Mas a priori, na verdade, é que não existe uso capião de bem público, certo? E não bem federal. E só para fazer uma correção a você aí, a jurisprudência tem admitido o uso capião de bens de empresas públicas que exercem atividades tipicamente de empresa privada, como, por exemplo, empresas de economia mista, certo? Banco do Brasil, ele é sociedade de economia mista, não é isso? É. Então, a jurisprudência não aceitava, mas tem colocado em um outro patamar como exceção a essas restrições aí. O que você está falando, vocês estão me ouvindo, não estão? Né? Porque Lilian está falando aí, deve ser no computador dela. Aqui está tranquilo. Até a imagem está boa, né? Porque a gente só estou com áudio, basicamente. Então, voltando aí, isso que Cleverson adiantou é importante, a gente vai ver no final desse assunto, mas bem, o que ele quer dizer é que bem público, como regra, não pode sofrer uso capião. Isso tem dois lugares da Constituição, inclusive. Mas houve uma flexibilização disso aí, viu, Cleverson? Depois a gente vê. Então, nós falamos aí de questões gerais sobre bens, né? Mas o importante aqui, eu botei um resuminho para vocês, olha. Bens são coisas materiais, concretas e úteis ao ser humano, né? E de expressão econômica, suscetíveis de apropriação. E eles podem ser, né, imateriais ou materiais. Como bens imateriais, aqueles que não têm uma questão corpórea, que a gente vai ver já já, temos os direitos autorais, direitos de invenção, entre outros. Tá? Nesse segundo tópico aqui, nós temos uma classificação de bens como bens corpóreos e incorpóreos. Lilian, já está me ouvindo? Tranquilo, Rafael. Né? Aqui eu estou com a menor banda possível. Hoje não está bom, mas até o vídeo eu já tirei. Então, bens corpóreos e incorpóreos, pessoal. Né? Isso aí vem lá desde o direito romano, e bens corpóreos são aqueles que têm existência física material e podem ser tocados pelo ser humano, certo? Os incorpóreos, eles teriam existência abstratas, né? Seria aí o direito à sucessão aberta, o crédito, o direito de software, né, de know-how, e por aí vai.
Opa, acabei passando sem querer aqui, né? Deixa eu voltar. Ele só vai para frente e não volta, não. Que rapaz. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Vamos aqui, ainda temos uma coisa introdutória antes de ir para os esquemas. Patrimônio, né? Patrimônio, pessoal. Tem um autor, né, que é bem minoria, que diz que patrimônio é todo ativo de uma pessoa física ou jurídica, certo? Eu já começo com essa exceção, porque a teoria adotada no direito brasileiro e a maior parte dos autores é que patrimônio vai abranger todos os bens de uma pessoa. E isso vai abranger tanto o ativo como o passivo. E aí é o que nós temos, né? E a característica fundamental de um patrimônio é que ele é avaliável em dinheiro. Então, sua capacidade física ou técnica, seu conhecimento, né? Isso aí não é patrimônio. Patrimônio é algo que vai ser aferível em dinheiro, seja ativo, né? Crédito, ou capital, enfim, seja passivo, né? Que são dívidas. Enfim, agora vamos para um negócio mais legal, que até hoje eu me lembro da minha época de faculdade, mas que é cheio de classificações. E que em concurso de direito civil vai ser, ter sempre uma questão, né? Porque olhem aí na tela, né? Que esquema grande de classificação. E esse esquema aí vai se subdividir em mais 3 ou 4 esquemas. Só um segundo aqui que Edilma está conversando comigo. Edilma, você está aí na sala? Deixa eu ver aqui, viu? Edilma está na sala, né? Então, Edilma, a priori me parece que você está aí na sala, né? Então, como eu estou dando aula aqui, eu não tenho como lhe responder lá no Instagram agora não, viu, querida? Vamos deixar isso aí para depois da aula. Meu Instagram está pitando aqui, está atrapalhando aqui minha aula. Voltando para cá, né? Então, nós temos aí a classificação dos bens, nós temos aí que os bens podem ser considerados em si mesmos, né? Ou seja, uma classificação que avalia o bem individualmente considerado ou individualmente considerado dentro de um contexto. Nós temos a classificação dos bens reciprocamente considerados, né? Um bem em relação ao outro. Aí vamos ter bem principal, bem acessório, pertenças, benfeitorias e outras coisas mais. E no final nós temos essa parte aí, né, que faz parte do assunto que Cleverson tocou, que é quanto à titularidade do domínio, que os bens podem ser públicos ou particulares, ok? Então, né, com foco nessa tela aí, deixa eu só ver qual é a próxima tela, para ver se eu vou explicar aqui mesmo, eu volto lá. Não, vou explicar aqui. Né? Vou começar aqui com essa classificação desses bens. E lembrando que essas classificações estão aí no Código Civil, certo? Então vamos começar com essa classificação de bens móveis e imóveis. E olha o interessante, deixa eu colocar aqui no Código Civil. O Código Civil, nesse assunto, ele é quase um glossário, né? O que a gente precisa está colocado aí no Código Civil.
né? Começam os bens aí no artigo 79, né? E aí, veja, ele já vem conceituando aí o que é bem imóvel, né? O que é bem imóvel para fins legais, o que é bem não perde o caráter de imóvel, e depois vem conceito de bens móveis, e o que é bem móvel para fim legal, certo? E também o que não perde a característica de móvel, embora esteja provisoriamente imobilizado. Então, legal, né, que essa explicação que a gente vai dar aqui dessa primeira tela, diferença em bens imóveis e imóveis, ela está praticamente toda aí no Código Civil, né? E o que são bens imóveis? Antigamente, o conceito era que bens imóveis eram aqueles que não poderiam ser transportados sem destruição de um lugar para o outro, né? Como tudo, né? O direito regula fatos sociais e a vida ela se moderniza, né? Então, para vocês terem ideia, né? É possível, né? Quando a gente pensa logo no imóvel, a gente pensa logo numa casa, num terreno, né? É possível hoje que uma casa seja transportada de um lugar para o outro sem que eu destrua essa casa? Né, Joane não acreditou muito, não. Mas é possível, viu, Joane? Nos Estados Unidos, principalmente, é muito comum, né? As pessoas têm aí, o Cleber está falando casa em container, né? Não é nem trailer, né? O trailer pode se mobilizar também. Mas nós temos aquelas casas de madeira, que eu esqueci o nome daquelas casas, né? Então, é possível algumas casas daquelas serem transportadas. E aí, de alvenaria, né? O pessoal vai e transporta no caminhão mesmo. A casa ela já é feita com as bases todas para serem removíveis, né? É interessante. E aí transporta isso de um lugar para o outro, né? Então você compra terreno, você não compra a casa em cima do terreno, né? Então, hoje o Código Civil, no artigo 79 que a gente viu aí, ele estabelece que bens imóveis é o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural, artificialmente. É isso aqui, ó, né? São bens imóveis o solo e tudo que lhe incorporar natural ou artificialmente. Então, qual é o nosso principal bem imóvel, né? É o terreno, é o solo. O que incorpora no solo também é considerado imóvel, seja uma incorporação natural ou artificial. Aqui a gente já vai ter classificações, pessoal. O que é bem imóvel por natureza, né? O que é basicamente só o solo. O que é bem imóvel por acessão natural é o que incorpora ao solo naturalmente. O que é bem imóvel por acessão artificial e o que é bem imóvel por determinação legal, certo? São essas quatro classificações, né, que estão no artigo 79 e 80 do. Cortou aí para todo mundo ou só foi para a Thaís? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo, pessoal? Ok. Então, é porque por aqui está dando a impressão de que está chegando ok. Porque eu estou com feedback aqui só de imagem, eu não estou com feedback de som, porque senão dá microfonia, né? Mas vamos vendo. Então, repetindo aí, pessoal, a classificação de bens imóveis, né? Olha o macete aqui olhando para a tela, viu? Nós temos bens imóveis por natureza, é só o solo. Bens imóveis por acessão natural, é o que incorporar naturalmente ao solo, e por acessão artificial. E temos bens imóveis por determinação legal, ou seja, não tem característica de bem imóvel, mas se incorpora, certo? Então vamos aqui aos exemplos. Por natureza, basicamente,
vai ser o solo com a superfície, o subsolo e o espaço aéreo adjacente. Isso é que é imóvel por natureza, certo? Então, nós não temos muito o que se fazer aí, não. Lembrando, né, que embora o subsolo integre o solo, no Brasil, né, os minerais que estão no subsolo, eles não são propriedade particular, eles são propriedade de quem? Exatamente, Cleverson. Isso está no artigo 21 da Constituição Federal, viu, pessoal? Imóveis por acessão natural, né? Então, o que, que a gente vai ter nessa categoria aí? Me digam o que naturalmente surge do solo sem intervenção humana. Isso, né? Um exemplo são cursos d'água, né? Outro exemplo são árvores e frutos pendentes que não houve intervenção humana, né? Veja que aí já vai ser relativo, né? E nós vamos ter pedras, fontes, né? E água aí que o Cleverson falou é tanto a superficial quanto a subterrânea. Agora, se essas árvores são destinadas ao corte, né, elas vão ser consideradas, vão entrar em outra classificação que a gente vai ver depois. Elas vão ser consideradas móveis por antecipação. Olha que interessante. A destinação econômica da árvore é que vai dar a classificação dela. Se é uma árvore que surgiu, né, sem intervenção humana e que não se pretende fazer nada com a árvore, ela faz parte do imóvel. Ela é um imóvel por acessão natural. Se a árvore ela é destinada ao corte, né, nós temos aí um móvel por antecipação. Isso mesmo, Adelso. Minérios também são imóveis por acessão natural. Então, gente, né, se a árvore é plantada pelo ser humano, né, olha, professor, tem uma mangueira lá no meu terreno que eu plantei, não era do meu terreno, né, e eu não quero cortar essa mangueira. Então, qual é a classificação dela? Ela é um bem imóvel, ok, aqui na tela, por acessão artificial. Então, árvore, tomem cuidado em concurso, que pode ser tanto imóvel por acessão natural, por acessão artificial, quanto basicamente por. Eu estou interrompendo aqui porque a Thaís me mandou um recado aqui, ela está com dificuldades. Deixa eu ver aqui o que está vendo. Ela está mandando um recado no zap. Né? Então, pode ser também um móvel por antecipação. Não foi. Engraçado, não foi no zap. Deixa eu ver quem foi que me notificou aqui. Foi no Instagram que ela me notificou. Mas vai tentando aí, Thaís. Qualquer coisa vai ficar gravado para a galera depois. Né? E repito, esse assunto, embora cheio de classificação, eu acho ele bem legal. Né? Vamos lá, então. Então, lembrando que a árvore, se ela foi plantada pelo ser humano, ela é um imóvel por acessão artificial, né? Uma coisa que não se considera imóvel são tesouros, né? Então, o Código Civil ainda prevê isso, né? A história do tesouro enterrado no subsolo. Aí diz que o tesouro não faz parte do imóvel, né? Qual a implicação disso, pessoal? Na verdade, né, eu acho que a implicação disto, teoricamente, é que não é automaticamente do proprietário do imóvel, né? Mas de qualquer forma, né, como é que você vai tirar esse tesouro sem entrar na propriedade, né?
tem alguma coisa estranha nessa história aí. Mas o Código Civil, em algum lugar, ele está regulamentando essa questão dos tesouros. Né? Deixa eu ver aqui se eu acho no Código Civil. Aí, tá aí, ó. Do achado do tesouro. Né? Isso me lembra o Didi Mocó, quando usa essa palavra. Então, aqui, como é feita a divisão, pessoal. É dividido igual entre o proprietário do prédio e quem achou. Pode, Alex, é isso mesmo. Né? Então, Cleverson, tá vendo aí? Não é necessariamente da União. E se foi o dono do prédio que achou, o tesouro é todo dele. E outra, se foi terceiro não autorizado, é isso que eu estava na dúvida, que entrou na propriedade, achou o tesouro, o terceiro também não tem direito ao tesouro. Então, para alguém achar na minha propriedade, tem que ter autorização para procurar, né? E só aqui pegando a questão do Cleverson, que como sempre levanta alguns questionamentos interessantes, né? Nós temos aí que, se tratando de terreno aforado é o que tinha no Código Civil antigo, de 16, que é a chamada enfiteuse, que no Código Novo só restou enfiteuse numa... Respondo já, viu, Adelso? No Código Novo só restou enfiteuse, né, para uma situação, que é muito chata, diga-se de passagem. Alguém sabe que situação é essa, que ainda ficou enfiteuse no Código atual? Né? O caso atual é para terreno de marinha. Terreno de marinha, certo? Eu acho que é porque choveu, Milena. Tá todo mundo reclamando. E parece que tem 200 mil lives também na internet, né? Então, está afetando a internet como um todo. Mas, enfim, gente, a enfiteuse que sobrou é de terreno de marinha, certo? Isso está relacionado ao questionamento de Cleverson. Terreno de marinha, né? O solo nu é da União, certo? E você que utiliza esse solo, você só tem parte do direito de propriedade. É o caso aqui da minha casa, por exemplo, é o caso, né, de quem mora aí em área próxima à praia. E aí você tem que pagar aquele bendito foro todo ano para a SPU, a Secretaria do Patrimônio da União, e quando você vende o imóvel, você tem que pagar uma fortuna de maldito mesmo, Cleverson. Você tem que pagar uma fortuna de laudêmio, certo? Agora diminuiu um pouco, mas era 5%. Não é do valor que você vendeu, não. É o valor que a SPU acha que seu imóvel valha. Né? E se aplicava, inclusive, a cessão de direitos. Então, Cleverson, né, ele continua como contrato perpétuo. Então, o que acontece? Né? Até porque terreno de marinha é um negócio interessante. Ele é definido, né, hoje ainda como a faixa de 33 braças náuticas da maré maior, né? Só que ele pega a maré de 1833. É um negócio muito estranho os terrenos de marinha. Né? Então, é o que eu acabei de falar, que são os terrenos de marinha, Thaís. É porque você tá tendo cortado aí de áudio, né? Então, só para, né, esse gancho para responder a Cleverson, né, Cleverson? Se o tesouro está em terreno de marinha, né, vai ter que dividir com a União, ok? Só nesse caso que divide com a União, tá bom? A menos que tenha alguma, né? Porque sempre tem uma pegadinha, a menos que tenha uma lei federal específica sobre isso. Que aí eu lhe confesso que eu desconheço. Vamos esperar alguém achar um tesouro. Agora, respondendo a Adelson aí, né, Adelson? Petróleo, Adelson,
entra na regra que Cleverson já adiantou. Petróleo é como se fosse um mineral, é do subsolo, né? E o que está no subsolo é de quem, gente? Pelo artigo 21 da Constituição, é da União, viu, Adelson? Então, você pode ser o dono do terreno, mas você não é o dono do petróleo. Mas, pelo que eu, né, sei en passant, se alguém tiver mais conhecimento aí, pode até no, colaborar, parece que se acharem petróleo na sua propriedade, você ganha alguma coisa, né? Só por esse fato dessa extração desse petróleo, e obviamente que você vai ter que ser indenizado, porque vai ser feita uma limitação administrativa no seu terreno, que diminui o valor dele. Então, eu acredito, né? Vamos lá, eu tenho certeza que você é indenizado pela limitação administrativa e eu suspeito que você receba, né? Não sei se o nome é royalties mesmo, mas eu acredito que o dono do terreno receba alguma coisinha, né? Um percentual milionésimo desse negócio aí, o que seria bom, né? Aí eu pergunto, alguém conhece algum caso de alguém que receba porque acharam petróleo no terreno dele? E aí diga aí pra gente, Johnny, é um percentual mesmo? Foi Carmópolis, né? Ah, legal, lá na região, né? Veja, que é muito bom, eu não tenho dúvida, né? Porque se eu ganhar um milionésimo de por cento do que um poço desse produz, rapaz, eu vou te contar, viu? É uma grana. Então é aquela região que tem essas coisas, né? Muito bem, obrigado aí pela colaboração, Joane. 4.000 reais, o mínimo. Aí, tá vendo? Né? Já é uma grana boa, né? Muito bem. Obrigado aí. Como é que você sabe disso? Você trabalha nessa área ou é alguém que você conhece? Legal. Pronto. Obrigado aí pela colaboração. Vamos voltar então, pessoal, para a nossa classificação de. Cadê nossa classificação? Está aqui. De bens, certo? Então, nós falamos aí da seção natural e respondemos algumas coisas de vocês, né? Um outro detalhe, gente, voltando para a história da árvore, né? Então, eu chamo a atenção de vocês, cuidado com a árvore, né? Tem um detalhe ainda importante. Pessoal, se a árvore nasce numa propriedade, qual é a classificação dessa árvore? Como bem? É móvel ou imóvel? Árvore que nasce naturalmente numa propriedade, né? Imóvel por acessão natural, ok? E se a árvore é plantada sem fim comercial? Imóvel por acessão artificial. Ok, Samuel? Né? Se a árvore, né, ela tem destinação comercial para corte, qual é a classificação dela? Né? Ela vai ser um móvel, né, por destinação, né, por antecipação, certo? E mais um detalhe, né? E se a árvore ela for plantada num vaso? Pronto, beleza, Cleverson. É móvel, porque ela pode ser transferida de um lugar para o outro, certo? Vai para a classificação geral. Então já perceberam que nessa classificação de móvel e imóvel, né? Cuidado com árvore, certo? Quando lhe perguntarem árvore, a resposta é depende, especifique como está essa árvore, certo? Tomem cuidado. Então, vamos lá. Nós temos também outros tipos de imóveis, né?
e que são coisas que acrescem ao solo, né, e que vão se incorporar a esse solo. Deixa eu só ver aqui como é que isso está lá no artigo 79. Voltando. Né? Veja que tudo que incorpora naturalmente ao solo, né? Isso mesmo, ainda entra aqui. A seção natural, né? Então, a seção natural, tudo bem, uma árvore que cresce, são frutos pendentes, certo? Mas veja só o que é a seção natural também. Existem alguns institutos do direito civil que vocês vão estudar em direito das coisas, né? Que a disciplina é chamada de direitos reais também, que são a formação de ilhas, aluvião, avulsão e abandono de álveo. Isso está lá nos artigos 1248 e seguintes, né? Isso aí é também chamado de acessão natural. Vamos lá entender o que é isso? Deixa eu ir para lá para vocês verem. São os nomes estranhos aqui, né? Que gostam de concurso também. Né? Então, a seção ó, que a gente está estudando aqui, a seção natural para imóvel, né, ela pode se dar desse jeito aqui, ó, naturalmente e artificialmente. Exemplos, ok? Então, a acessão ela natural pode se dar ainda por formação de ilhas. Alguém pode me dar um exemplo aí do que seja isso? Né? Só para lembrar, né? Você tem um terreno que é um imóvel, terra nua, né? E surge uma ilha, então tem que ter um rio, né? Um corpo hídrico próximo, e essa ilha vai ser de quem? Certo? Essa aqui é a questão. Então, a ilha que surge no rio, ela vai acabar sendo da propriedade de alguém, certo? Então, isso pode se incorporar a seu bem imóvel. Se é o caso de você receber ou não, vocês vão estudar isso em direito das coisas. A mesma coisa é o aluvião e o avulsão, certo? O que é aluvião, pessoal? Aluvião é quando o rio ele vai trazendo sedimentos aos poucos e vai aumentando o tamanho das propriedades ribeirinhas, certo? Entenderam aí? Né? Aumenta o banco de areia, por exemplo, na beirada aí do mar ou do rio, isso seria aluvião. O terreno vai aumentando aos poucos com os bancos que vão formando, certo? E aquilo que se forma é pelo direito, ele agrega a sua propriedade, passa a ser parte do seu terreno. Todos entenderam isso? Né? Nós temos também a avulsão. Né? Então, aluvião e avulsão é uma coisa que sempre confundem. Mas lembrem-se, ambos aumentam a propriedade porque alguma coisa se agrega a ela. O aluvião são sedimentos, né, que aos poucos vão formando e aumentando o tamanho do imóvel na beira de um corpo hídrico. O avulsão não, é um aumento súbito, né? Então imagine que você tem um terreno na beira do São Francisco, certo? E lá na curva, né, nós temos lá a propriedade de Alex. E um dia a Chesf abre lá as represas e ocorre uma inundação tão grande que essa inundação arranca um pedaço imenso de terra da propriedade de Alex. E esse pedaço, né, ele flutua como se fosse um barco, como se fosse uma ilha móvel, e vai se encaixar cá embaixo, né, na parte mais abaixo, que é a montante, né, do rio, ele vem se encaixar na propriedade de Jaime, certo? Então, esse pedaço da propriedade de Alex passa a ser agora a propriedade de Jaime
por avulsão. Né? Gostaram aí do exemplo? Né? E pior, Jaime não vai ter que lhe pagar, viu, Alex? Jaime não vai ter que lhe pagar. Jaime vai ficar com o terreno que estiver em cima, né? Então aconteceu uma avulsão para Jaime e Alex teve um prejuizão, né? Um prejuizão para Alex e uma avulsão para Jaime. Então, essas classificações dão essas coisas interessantes. Né? Agora a gente vai estudar a chamada seção artificial. Vou voltar aqui para o esqueminha. Esqueminha, cadê você? Professor, uma dúvida. Né? A gente continua aqui, basicamente, na seção artificial. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Não, exato. Vamos ficar no esqueminha. A vida é uma caixinha de surpresas. Pois é, né, Alex? Às vezes é um parquinho pegando fogo também. É fogo. Mas acontecer um negócio desse é muito azar. Né? E, obviamente, é difícil, né? Tanto que são institutos que a gente não conhece muito, né? Mas um dia vocês estão advogando aí no Rio São Francisco, pega um caso desse, vão falar, poxa, professor Sandro me falou disso aí. Ninguém sabe o que é isso e eu sei, né? Mas vamos seguindo. Então, pessoal, a tal da seção artificial, né, em que tudo que se adere artificialmente ao imóvel é bem imóvel, ela é chamada também de a seção industrial, certo? E o exemplo que nós temos disso, que estava naquele artigo que eu mostrei para vocês lá, o 1248, nós temos o caso de construções e plantações. E nesse caso, as plantações e as construções são consideradas a seção artificial, certo? E aí, veja, né, a gente está falando de coisas que talvez vocês não vejam nunca da vida, como a avulsão, por exemplo, mas uma seção artificial de construção e de plantação, vocês vão ver. Né? E aqui eu chamo a atenção para tomarem um cuidado muito grande. Quando eu construo uma casa em cima do terreno, né? Óbvio que eu vou falar de benfeitoria ainda na próxima aula, mas isso é uma seção artificial ou é uma benfeitoria? Né? Repetindo a pergunta, né? O que é uma casa construída em cima de um terreno? Uma seção artificial, obviamente, ou uma benfeitoria? Hum, Alex, na verdade, eu não ia dizer o depende, né? Mas eu vou lhe perguntar. Me diga aí, né? Em que caso seria a benfeitoria? Né? Eu também não consigo pensar em nenhum caso aqui, Rafael, né? Mas eu ficaria com o pé atrás também, né? Você me colocou aqui para pensar, certo? Mas sem buscar essa hipótese excepcional que a gente vai voltar a pensar quando discutir benfeitorias necessárias, úteis e voluntárias, que é o nosso próximo assunto, certo? A gente vai ficar aqui com a regra geral dessa classificação. Né? A regra geral não é depende, não. Uma casa construída num terreno nu, ela vai ser uma seção artificial. Certo? Professor, por que o senhor está dizendo isso? É muito comum, né? Eu trabalho, por exemplo, em vara de família, e é muito comum ver um erro, né? Que é feio, mas é comum, na petição, né?
e que acontece muito no interior, né? Vocês já viram essa historinha que o casal se juntou para casar ou para conviver em união estável, e aí o pai de um deles, né, ou a mãe ou os pais, deram um terreninho para eles construírem uma casinha. Vocês já viram essa história? Né? E às vezes nem deram o terreninho, né? Só cederam, né? Então em Minas acontece isso muito, né? O pai tem um terreno grande e aí os filhos vão fazendo puxadinho nesse terreno, né? E interior também é comum e vão construindo as casinhas. Mas o terreno originariamente era dos pais de um deles ou continua sendo. Aí o que acontece, pessoal? Termina essa sociedade conjugal jurídica, casamento, ou fática, união estável, né? E aí o casal vai lá na vara de família e quer dividir os bens. Aí o detalhe: a terra nua não está na separação, seja porque ela não é do casal, seja porque ela foi doada a um dos casais, né, um dos cônjuges, e por isso ela não é comunicável com outro cônjuge. Né? Ou às vezes ela é herança também, né? Herança também, como regra, não se comunica na comunhão parcial. Né? Então, como o Fábio bem colocou, isso é muito comum no interior. Então vem aí o problema, né? Se o terreno não divide, o que é que vai dividir? Vai dividir o que o casal construiu em cima daquele terreno, certo? E a casa que vai dividir, ela não é uma benfeitoria, ela é uma cessão artificial, certo? Então você não entra pedindo para dividir a casa, que é uma benfeitoria. Você entra pedindo para dividir a cessão artificial, que é a casa, e que pode ter outras benfeitorias, mas a casa é uma seção artificial. Ok, pessoal? Então, tudo que o homem incorpora, né, o ser humano incorpora permanentemente no solo, é considerado uma seção artificial, certo? Então, uma construção provisória, né, ela não é considerada a seção artificial. Exemplo, professor. Por exemplo, né, quem monta uma barraquinha para feira, mesmo que seja de alvenaria, né, quem monta uma estrutura para um circo, para um parque de diversões, né, isso não é considerado imóvel por acessão artificial, porque ele não tem a característica de permanência na incorporação. É temporário, é provisório, ok? E o artigo 81 do Código Civil, né? Ele diz que não perde a característica de imóvel. Deixa eu colocar ele aqui para vocês. Artigo 81, eu volto para o início, clico aqui e escrevo 81. E passei. Não perde o caráter de imóvel, né? As edificações que, separadas do solo, forem removidas para outro local. É o caso das casas, né? Que eu expliquei para vocês no início. Isso aqui é novidade do Código Civil novo, né? Então perceba que mesmo eu movimentando a casa, certo? Ela continua sendo considerada como bem imóvel, embora seja um bem imóvel por acessão artificial. E também materiais que são separados provisoriamente de um prédio para se reempregar nele. Exemplo, né? As telhas. Se eu for tirar a telha para refazer a estrutura de madeira e for recolocar algumas daquelas telhas, mesmo fora da casa, a telha não é considerado bem imóvel, né? Porque ela ainda vai voltar para casa. Então, o que nós estamos observando aí, né, é a finalidade da separação e a destinação desses bens. Voltando para cá, para o MIT, e voltando para a apresentação.
Ok. Então, seguindo, né? Nós temos essas questões aí do 81, que são importantes. E, finalmente, para concluir hoje a aula dentro de bens imóveis, e começando a aula que vem com a classificação de bens móveis, nós temos hoje, no artigo 80, os bens imóveis por determinação legal. Então, eu vou subir um pouquinho aqui, ó, o artigo 80, né? Nós vimos hoje os bens imóveis por natureza, os bens imóveis por acessão natural, né, onde entra aí o aluvião, o avulsão, né, e que causou um prejuizão aí, Alex, um exemplo, e nós temos os imóveis por acessão artificial. E para concluir a aula, nós estamos apresentando os imóveis por determinação legal, que seriam o quê? Direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram, né? E o que é direito real sobre imóvel, quem sabe bem é Cleverson. Diga aí o exemplo de um direito real sobre imóvel, Cleverson. Bom, adiantando aqui então, né? Agora pegou, né? Herança não, né? Os direitos reais, né, sobre imóvel, eles podem ser de gozo, né, e de garantia. O de garantia vocês vão conhecer mais, né? Quando você vai fazer um empréstimo com uma caixa que se chama mútuo, né? O que que a caixa pede lá em garantia? Exatamente, Fábio. A hipoteca, né? Então, direito real sobre imóvel vai ser penhor, hipoteca e outras coisinhas parecidas, e também a servidão e o usufruto, certo? Além disso, né, nós temos aí que as ações que asseguram esses direitos reais, elas são consideradas bens imóveis também. Olha que legal, né? Além disso, né, e aí é onde o Cleverson falou, entraria aqui, ó, a herança. O direito à sucessão aberta é considerado um bem imóvel. Professor, e se a herança for composta só de bens móveis? Né? Só para todos entenderem que essa provavelmente é a última disciplina da cadeira de civil, direito de sucessões, né? Direito à sucessão aberta ocorre pelo Saizine. Quando alguém falece, alguém que já falei para vocês é designado de cujus hereditassis agitur, aquele de cuja a herança se trata, né, todos os bens deste falecido, passam automaticamente para os herdeiros, né, herdeiros legítimos ou testamentários, ok? E aí nós temos o direito à sucessão aberta. Embora a transferência seja automática, obviamente precisa de um procedimento para especificar quem são os herdeiros, haja briga, e quais são os patrimônios, né? Então, inventário com conflito entre herdeiros, né? É uma das ações que não tem data para terminar. É uma guerra infinita. E paga uma fortuna de ITCMD ao Estado, né? Normalmente 4% do valor da herança, que normalmente é a metade, né? Porque a outra metade é a meação do cônjuge sobrevivente, se existir. Mas sem entrar nesses detalhes, né? Isso é o direito à sucessão aberta. Faleceu alguém, o patrimônio, né, daquela pessoa com ativo e passivo vai ser dividido para os herdeiros. Então, esse direito, mesmo que ele seja composto só de bens móveis, esse direito, por força da determinação legal do artigo 80 do inciso 2º, é né, um direito que é considerado imóvel. Entenderam isso? Né? Mesmo que a herança seja só de bens móveis, né,
o direito à sucessão aberta é considerado um direito imóvel. E qual a consequência disso, professor? Tem consequência. Por exemplo, se eu quiser, né, o herdeiro, eu quiser renunciar a essa herança, como ela é considerada um bem imóvel, essa renúncia só pode ser feita por escritura pública, porque bem imóvel só pode ser, né, renunciado por escritura pública. E se eu quiser transferir a minha cota hereditária para outra pessoa, né, que se chama de cessão de direitos hereditários, também só por escritura pública. Não é isso mesmo, Cleverson? Né? E eu concordo com o Cleverson aí no absurdo. Né? Mas você sabe o que é mais absurdo, Cleverson? Que o Código Tributário do Estado de Sergipe, como de todos os outros estados, né? Porque nós sabemos que o ITCD, o Imposto de Transmissão Causa Mortes, é o imposto de competência tributária estadual, né? O Código Tributário de Sergipe tem diversas hipóteses de percentual de alíquota, né? Menor do que 4%, e de isenção, inclusive. Mas o detalhe, você só recebe se você pedir administrativamente. Se você não pedir, você fica com o padrão, que é 4%. Não é ilegal, né? É imoral, não é ilegal. Tem que pedir, está escrito lá. Se não pedir, né? É igual aquela promoção, né, que você tem numa loja que é com letra bem pequenininha, né? Que é uma promoção que ninguém vê, igualzinho. Então, assim, se um dia, né, vocês forem trabalhar no inventário, ou, como é mais comum, né, ter alguém da família, alguém próximo, que vai ter isso, né, é bom dar uma lida nos casos, né, de alíquotas reduzidas ou de isenção do Código Tributário do seu estado vigente. Porque é uma pegadinha em todos os estados. Às vezes há hipóteses de isenção ou de diminuição de alíquota e isso ninguém sabe. Detalhe: ah, professor, não vou me preocupar com isso, não. Minha família contratou um advogado. Poucos advogados sabem disso, certo? E por quê? Porque, né, e eu espero que meus alunos nunca façam isso, por isso que eu digo para os meus alunos sempre, direito é um sistema, certo? Então, o advogado diz, eu sou especialista em direito civil, não tributário. Está errado, meu amigo. Você tem que saber tributário, você tem que saber constitucional, você tem que saber tudo que diga direito ao que você está trabalhando. Quem vai determinar o que você vai ter que estudar e ampliar não é o que você quer, não. É o caso que se pegou, certo? E um caso desse vai ter questões tributárias, sim. Por mais que não goste de tributário, vai ter que pesquisar, porque senão vai fazer feio. Pois, meu amigo, minha irmã está com o mesmo problema. Minha irmã tentou ser honesta no imposto de renda e foi fazer uma declaração lá. Só que, embora ela tivesse boa intenção, a declaração foi feita em relação ao ano errado, né? Então, em relação ao ano certo, ela vai ter que pagar lá o percentual desse negócio, né? Então, isso também vai ter que parar em lide, porque é uma característica, viu? A autoridade tributária é dura lex, sed lex, não quer saber de nada, tá? Então, a parte ruim é que tem que se entrar no judiciário depois, que vai ser o caso de minha irmã, certo? Então, pessoal, acho que por hoje, né? Deixa eu só fechar aqui para ver se eu esqueci de algum detalhe, para a gente fechar, né? É isso mesmo. Nós fechamos a questão dos bens imóveis e na próxima aula, né? Ainda dentro desta apresentação que nós estamos colocando aqui, a gente vai voltar para ela. Nós vamos passar aqui para a classificação de bens móveis, que tem mais classificações ainda, mas que é bem interessante. Antes